violação dos direitos humanos, tráfico de pessoas, corrupção, fluxo migratório, cidadania, questões de gênero, minorias. Esses e outros assuntos tratados aqui no Direitos Humanos e Democracia, série de entrevistas especiais em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 30 anos da Constituição Federal Brasileira. Direitos Humanos e Democracia, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Olá, eu sou Newton César e acompanhe agora o Direitos Humanos e Democracia, série especial em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 30 anos da Constituição Federal Brasileira, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. E hoje vamos falar sobre relações econômicas do Brasil e as garantias dos direitos sociais. Para falar sobre o assunto, conversamos com a doutora Michele Sanches Badim, professora associada da Escola de Direitos de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Ela é especialista em Direito Internacional, Econômico e Governança Global. Professora, é um prazer tê-la aqui em nossa série, que é muito importante para a gente, para a sociedade brasileira, discutir temas relevantes para a nossa sociedade. Tudo bem? Tudo bom. Boa tarde, Newton. Muito obrigada pela entrevista e pelo convite de vocês para vir a São Luís. Para analisarmos a essência da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não podemos esquecer do processo histórico marcado por lutas e conquistas que refletem até nos dias atuais. No mercado internacional, convivemos com constantes transformações econômicas e ainda ampliar as definições sobre a economia e as relações comerciais do Brasil com outros países. Busca compreender de que forma esses direitos estão sendo aplicados e cumpridos. Doutora Michele, como funcionam as relações econômicas do Brasil no âmbito internacional e o atual cenário do país em relação a outros países da América do Sul? O Brasil, assim como todos os estados na ordem internacional, se relaciona com outros países, principalmente a partir de acordos internacionais. É um país que tem acordos de diferentes naturezas, acordos bilaterais, acordos regionais, acordos em âmbito de organizações multilaterais. O que existe um debate político é o perfil dos acordos que a gente quer assinar, sendo que tem mudado muito o tipo de compromisso que estão presentes nesses acordos econômicos internacionais. Quando a gente está falando de acordos econômicos internacionais, a gente está falando de acordos que envolvem basicamente as relações de comércio do Brasil com outros países, as relações de investimentos que vêm de outros países para o Brasil e do Brasil para outros países, assim como também relações de financiamento e que possam envolver a moeda brasileira face à troca de moedas no ambiente internacional e a moeda dominante, que é o dólar. Agora, professora, anteriormente tinha um olhar mais forte na América Latina, na África, e uma relação com a própria China, a Índia, que é os BRICS. Eu queria que a senhora fizesse essa avaliação. Hoje o cenário é olhar um pouco mais, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Europa. Como é que está essa relação hoje do Brasil? Olha, a gente não tem uma política clara desse governo transitório, não tem, há um discurso, mas de que haveria uma mudança, mas essa mudança efetivamente ela não aconteceu. A gente não tem mudanças concretas. O Brasil, em toda a sua política econômica e comercial, apresenta algumas garantias quanto à legislação do trabalho. Porém, trabalhadores e trabalhadoras estão sujeitos às mais variadas formas de violações de direitos humanos, jornadas exaustivas em condições precárias e tratamento degradante. São exemplos, assim como a negação dos direitos humanos à Seguridade Social. Recentemente, foram votadas algumas reformas frente a direitos trabalhistas, sociais e previdenciários, de acordo com o governo federal, visando garantir direitos a longo prazo. Apesar dessas medidas, o país enfrenta uma crise e não está em um momento favorável dentro do mercado exterior, o que gera uma instabilidade financeira. Porém, a base dos direitos humanos é também a defesa dos direitos econômicos e sociais e sua progressividade em ampliação, como prevê o Pacto Internacional de Direitos Econômico e Social. Doutora Michele, existe uma separação
entre os tratados comerciais e a questão das garantias de direitos sociais, até mesmo trabalhistas? Esse é um dos principais desafios da ordem econômica internacional. Na verdade, desde os anos 90, há uma intensificação de acordos e compromissos cada vez mais específicos nesses compromissos internacionais, alguns deles que tocam em políticas públicas, chega a se falar em limitar o exercício de algumas políticas públicas. Há pouco, na verdade, que esses acordos tratam no equilíbrio dos interesses públicos, de uma forma geral. E aí pensando não só em direitos sociais, como proteção dos trabalhadores, assim como proteção do meio ambiente, proteção da saúde, enfim, esse foi um debate que tem acontecido nos últimos 20 anos de uma forma muito intensa, como associar as relações econômicas internacionais a interesses mais abrangentes da sociedade, né? Como os direitos sociais e, sobretudo, a proteção de trabalhadores. Professora, dentro dessa questão dos trabalhadores, a gente percebe, existe hoje uma polêmica nacional com a questão da privatização. Como é que fica o Brasil nesse cenário internacional em busca de novos mercados, sendo que nessa busca de novos mercados, o interesse estrangeiro pelas nossas estatais, pelos nossos produtos, pela mão de obra brasileira, como a gente constrói esse cenário? É meio tenso, né? Essa é uma ótima pergunta e é sobretudo uma pergunta, acho que para os próximos candidatos. Uma boa parte do debate hoje é qual é o tipo de inserção internacional na economia que nós queremos e, sobretudo, porque se nós formos nos pautar apenas pela competitividade de preços, certamente isso tende a levar ao que se chama de um dumping social ou um dumping ambiental. Ou seja, Poderia explicar isso para o ouvinte? Assim? Você vai tentar fazer a sua produção com o custo mais baixo possível. Ou seja, diminuindo os seus custos nessa área ambiental e de proteção ao trabalhador. Então, hoje, algo que se coloca queremos aumentar a nossa participação no cenário internacional para exportar mais, para também importar mais, integrar mais cadeias de valor, também receber mais investimento, mas, será que essa é a forma correta? Quais setores que a gente pode procurar essa internacionalização sem trazer tantos prejuízos, né, nesse nível de competitividade internacional que hoje a gente enfrenta, né? Sobretudo considerando os países da Ásia e o desempenho desses países hoje. E no Cidade Universal Entrevista de hoje estamos conversando com a professora Michele Sanches Badin. E estamos falando de um tema muito importante para a sociedade brasileira, que são as relações econômicas do Brasil e as garantias dos direitos sociais. E, professora, a gente percebe que a sociedade brasileira está muito temerosa e a gente vive um momento político muito conturbado, muito tenso, eleição vindo aí. E a senhora falou um ponto que me chamou a atenção. O que esses candidatos podem apresentar para o povo brasileiro? Eu vou lhe provocar aqui. O que seria interessante, por exemplo, colocar na mesa? O que a sociedade brasileira deve ficar atenta nos próximos debates que virão aí na televisão brasileira, no rádio, na imprensa como um todo? Quando a gente fala de economia internacional ou inserção internacional do Brasil, a gente tem, enfim, essas condições nacionais, digamos, tudo, as eleições, os interesses e também talvez os valores que nós queiramos, e também tem a conjuntura internacional, né? O que a conjuntura internacional hoje oferece, né, como tendência. Então, eu sinto que, assim, eu posso colocar mais ou menos quais são os desafios que talvez os próximos governantes possam encontrar seguindo uma tendência de maior liberalização ou de repensar a forma de inserção do país, né? Acho que tem um fenômeno inegável que é o fechamento dos Estados Unidos, que sempre foi muito importante para a região, para a economia brasileira, de importação e exportação, também para investir no Brasil, e um certo alinhamento, né, de fóruns internacionais, tipos de acordos internacionais que nós privilegiamos, que os Estados Unidos têm se retraído, isso tem sido muito claro, e a China
tem aparecido como um novo ator. Eu acho que um exercício muito importante é entender o que é esse novo ator, né? O que a China vai trazer de diferente para o funcionamento da economia mundial, já que é um país que se organiza internamente de uma forma diferente, não só politicamente, mas economicamente, né? Então, os principais bancos que financiam são estatais, as principais empresas também são grandes empresas que passam, pelo menos por um controle estatal muito forte. Então, toda essa linguagem que a gente associa mais a uma teoria econômica liberal vai ser muito desafiada por essa presença da China, né? E tem um deslocamento também do que a gente sempre chamou do transatlântico, que é dos Estados Unidos e da Europa, para a relação do Pacífico, que é essa relação, uma face, né, do continente americano em relação à Ásia. Então, isso também certamente deve nos influenciar desde medidas mais cotidianas, né, como logística, portos, tipos de ferrovia, né? Então fala-se hoje de uma ferrovia da região Nordeste até o Peru, que seja transoceânica, do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, para poder justamente comercializar mais com a Ásia. Até a mudança de fatores mais estruturais, né? No tipo da moeda que nós vamos negociar, não tanto o dólar, mas uma influência muito grande do renminbi. Também os padrões, né? Os novos acordos que a China traz, que são estruturados diferente daqueles que nós tínhamos lidado no passado. Então, tem elementos que o governo brasileiro defendeu até um certo momento, como você comentou agora há pouco, até uma lógica até 2014, 2015, essa transição de 2016 até agora, que o governo procurou se inclinar para assinar o que a gente chama de acordos padrões de comércio e investimento internacional, mas sem uma resposta internacional, uma tentativa de acessar uma organização como a OCDE, que é uma organização mais tradicional, nessa linha liberal, enfim, que não dialoga com essa nova tendência da China. Então, assim, quem vier ao governo vai enfrentar os desafios dessa nova ordem e também um pouco, digamos, dessa nossa desordem interna que aconteceu nos últimos anos, nessas mudanças de interesses e padrões. Agora, professora Michele, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu tenho mais duas perguntas. Uma delas é o seguinte: a gente fala assim muito da desestatização da energia brasileira, das grandes empresas de energia, né? Como é que o mundo vê essa tendência do Brasil de se desfazer de todo o seu parque energético, como a Europa, os Estados Unidos trazem essa questão energética no seu país, na sua região, e esse é o caminho, esse caminho que o Brasil está fazendo é o melhor caminho? Olha, eu acho que a decisão entre o melhor e o pior é uma decisão política. Eu sempre comento isso em todas as pesquisas que a gente faz na Fundação Getúlio Vargas, que é um olhar jurídico, mais técnico, e que, em geral, eu faço em parceria muito forte com os economistas. Mas, enfim, a gente traz um papel um pouco de diagnóstico. Agora, as escolhas, elas têm um caráter político, né? Privatizar ou estatizar são decisões que interferem no desenho do tipo de economia que nós queremos. Sobre as questões sociais, né? Também, que, assim, há sempre comparações que elas podem não ser muito adequadas, né? A gente pode fazer uma comparação, os Estados Unidos funciona muito bem e é privatizado, a China funciona muito bem e é estatizada. A gente tem dois exemplos completamente diferentes e que funcionam nos seus lugares, né? Então, o que nós queremos aqui? Eu acho que essa é uma questão de política, certamente. Agora, por um ou outro caminho, eu acho que sempre tem a necessidade de se pensar uma estratégia. E como um país, enfim, com uma certa deficiência em termos de vantagens de negociação, a gente tem que escolher muito bem e antecipar quais são essas estratégias. Então, se há um interesse nesse processo de desestatização, quais são as regras de controle desse mercado que nós vamos ter, né? Com quais países que nós ganhamos mais competitividade nesses padrões? Quais são as vantagens de desestatizar esse setor especificamente, né? Deslocamento de mão de obra, enfim, é sempre uma necessidade de pensar, enfim, um pouco adiante para justamente ter essa escolha, porque também não é uma escolha, eu sinto muitas vezes dos economistas,
falo aqui como jurista e, portanto, como alguém que domina menos os instrumentos econômicos, mas eu sinto muitas vezes dos economistas que há um padrão ideal econômico. E assim, o padrão econômico também é um padrão de escolha e também é algo que você... não existe o melhor por si, né? Existe o que é o melhor num determinado contexto, com determinadas regras. Então, acho que tem que ter uma consciência de todos os especialistas que dialogam nessas áreas para saber até onde que a gente está querendo colocar uma agenda pura teórica nossa em detrimento de um debate político efetivo. No ano de 1999, o então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, lançou o Pacto Global, que chamava a atenção da comunidade empresarial internacional para o apoio e respeito à proteção de valores fundamentais e humanos em suas práticas empresariais. Em 2001, o Alto Comissariado da ONU publicou alguns relatórios analisando as dimensões de direitos humanos dos principais acordos da OMC, Organização Mundial do Comércio, entre eles o efeito da liberalização do comércio sobre indivíduos. A partir dessas nuances, determinou que as regras do comércio internacional levem em consideração o direito de todos os indivíduos, em especial aqueles pertencentes a grupos vulneráveis, como pessoas de baixa renda. Existe alguma cláusula dentro da Organização Mundial do Comércio que respeite os direitos humanos e que não siga apenas as indicações da ONU? Para poder fechar essa nossa conversa, e desde já eu lhe agradeço pela sua atenção, da sua agenda corrida, mas dá uma paradinha para conversar com o povo do Maranhão. Eu agradeço novamente, uma satisfação estar aqui. Olha, eu poderia responder de uma forma muito técnica e pessimista a dizer que não. Realmente há uma resistência por parte dos estados que fazem parte dessa organização e integrar esse tipo de cláusula por dizer que não corresponde ao objeto central dessa organização. Mas eu prefiro fechar com uma fala muito otimista. Eu acho que o Brasil foi um dos países que mais impulsionou em 2001, quando promoveu a Declaração de Direitos de Propriedade Intelectual e Saúde Pública, quando fez o reconhecimento, apesar da importância do comércio, do respeito de alguns direitos de propriedade intelectual, há, sobretudo, uma eleição pelos membros da importância das políticas de saúde pública dos estados, sobretudo dos países menos desenvolvidos, reconhecendo, portanto, que eles deveriam flexibilizar algumas regras para esses países. É esse desafio dos direitos humanos efetivamente se aproximarem da agenda econômica, porque o que eu observo, tanto no campo da academia quanto no campo dos ativistas, é que muitas vezes há uma certa paixão por defender direitos humanos e determinados valores, e quando se aproxima do tema econômico, as pessoas se afastam um pouco, porque é um debate árido, é um debate técnico, muitas vezes muito fechado, e que assusta as pessoas, né? E que se coloca como só uma agenda do mal, negativa. Eu acho que não, acho que tem que ter uma aproximação e tem que ter um diálogo efetivo para que esses espaços de desenvolvimento de regras econômicas internacionais reconheçam a importância dos direitos humanos e que efetivamente a gente consiga aí comemorar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Conversamos com a doutora Michele Sanches Badim, especialista em Direito Internacional, Econômico e Governança Global. A série Direitos Humanos e Democracia é uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, com a coordenação de Marcos Belfort, edição de áudio de Anderson Rodrigues. A produção é de Adriana Menezes. Eu sou Newton César. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Até lá!